É, palmeirense, palestrino, torcida alviverde. Notícias ruins, né? Más notícias. O jogador que era para ser o craque do Palmeiras, que foi a grande contratação da temporada, né? Se eu não me engano aí, o jogador que foi o segundo mais caro, né? A segunda contratação mais cara da temporada, aparentemente não vai jogar como a gente esperava ainda por um bom tempo, né? Saíram aí notícias, né? Quem aí tá acompanhando sabe, né? Saíram as notícias aí ontem, né? De que o Paulinho, ele não tá bem fisicamente, né? O Paulinho não tá bem fisicamente e ele tá sentindo dores, a recuperação não foi como se esperava, né? Não aconteceu como se esperava. Ele tá sentindo dores ainda, ele não tá conseguindo jogar da maneira que se esperava lá no Palmeiras, né? Nessa fase da temporada, e não é descartada, pasmem, não é descartada uma nova cirurgia pro Paulinho. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de eu falar um pouco da minha visão sobre isso, peço aí que você se inscreva aqui no MJ Alviverde, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve, comenta no vídeo, beleza? Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Gente, é aquela coisa, quando você compra um jogador lesionado, né? Quando um cara ele vem lesionado pro Palmeiras, pro clube, você tá comprando um jogador, você está contratando um jogador, de certa forma, numa transação arriscada, né? O Palmeiras, ele fez uma transação arriscada. Então, quando você compra um jogador como o Paulinho, que ele já tá vindo lesionado, né? A galera costuma falar muito, o cara veio bichado, né? Esse tipo de expressão, né? Quando o cara, ele vem lesionado, ele já vem machucado, cara, você corre risco. Você corre risco, porque o cara tá vindo lesionado, só que aí você compra o jogador e lá na transação, na maneira que a coisa é feita, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele fala uma coisa pra você, ele fala que é uma coisa, você acha que é uma coisa ali e tal, só que às vezes, acredito eu, você não consegue saber a fundo, né? Você não consegue ter uma visão a fundo da situação, porque o que foi falado pra gente? O que foi falado pra gente todo esse tempo? Que não era uma lesão grave, que ele ia estar voltando a jogar bem já em abril e maio, que ele já ia voltar a jogar em abril, maio mais ou menos, que era só um problema que ele teve lá na canela e tal, né? Só que não é o que aconteceu, O jogador, ele não conseguiu voltar como se esperava nessa fase da temporada, a temporada tá rolando, né? E a segunda contratação mais cara da temporada não tá jogando, não tá dando retorno pro time como a gente esperava, né? Já passou final de Campeonato Paulista, passou toda a primeira fase da Libertadores, já passou uma fase de Copa do Brasil e várias rodadas de Campeonato Brasileiro e jogos grandes de Campeonato Brasileiro, como o Cruzeiro e como o jogo contra o Flamengo. E o Paulinho, ele não joga. O Paulinho não tá jogando, ele não joga, ele tá ainda com aquele controle de minutagem e tal. Eu até cheguei a fazer uns vídeos no canal um tempo atrás, dizendo que, ao meu ver, o Palmeiras estava tendo cuidado, né, com a maneira que ele estava... O Palmeiras estava tendo cuidado com a recuperação dele, conduzindo a recuperação dele. Mas agora, pelo que saíram nas notícias, né, desde ontem, né, não é bem assim. O jogador não está bem, ele não está se recuperando como esperavam, não é descartado uma nova cirurgia. Ou seja, o Palmeiras vai jogar uma Copa do Mundo de Clubes daqui uma semana e pouca. E aí, cara, tá entendendo? O jogador que era para o Paulinho, ele tinha que chegar lá já voando para essa Copa do Mundo de Clubes, e o jogador vai para lá não estando bem fisicamente, não estando ainda recuperado como se esperava da lesão. Aí o Palmeiras vai fazer o que agora? Vai forçar o cara? Vai forçar, igual o Atlético Mineiro fez no ano passado, vai forçar o cara, entendeu? Pra acabar agravando a lesão, vai ficar forçando o cara pra uma Copa do Mundo de Clubes. Então, pô, era melhor você já pegar o cara então e já faz a operação agora. Já faz a cirurgia agora, entendeu? Porque ainda vai ter um mês pra voltar ao futebol, ele já vai se recuperando, porque, cara, é complicado. Então, assim, o que foi falado pra gente não é verdade.
agora tá tudo se encaixando. Agora eu consigo perceber o porquê realmente que o Paulinho, durante todo esse tempo, ele não entrava para jogar. O porquê que o que não acontecia aquilo que a gente quer, que é uma dupla com Paulinho e Vitor Roque. Por que o Paulinho, vários jogos ele foi poupado, jogos que ele não foi relacionado. Tá explicado, o jogador não está recuperado 100%, o jogador não tá bem fisicamente. E aí, segundo as notícias, né, que tá todo mundo falando, ele tá sentindo dores e tal, e aí até uma nova cirurgia já está sendo avaliada. É complicado. Qual é o resultado disso? O Palmeiras, na janela agora do meio do ano, ele vai precisar contratar. Não tem saída. Você vai perder o Estevão e o Paulinho talvez não vai jogar. Gente, existe uma possibilidade, talvez, do Paulinho nem jogar essa temporada. Se o Paulinho ele passar por uma outra operação para resolver esse problema dele, ele não vai jogar essa temporada mais. Ele vai voltar a jogar quando? Lá para setembro, outubro? Gente, já tá acabando a temporada. Ele vai voltar a jogar sem ritmo lá pro final do ano? Gente, se ele entrar numa nova operação, se ele fizer uma nova cirurgia, o Paulinho não joga mais esse ano. A segunda contratação aí, mais cara da temporada, só perde pro Vitor Roque, não vai jogar. Então o Palmeiras ele vai precisar contratar. Ele vai ter que contratar 2 bons atacantes. Ele vai ter que gastar mais dinheiro, porque você vai perder o Estevão e o Paulinho talvez não vai jogar. E pelo que eu tô vendo, existe uma possibilidade, talvez do Paulinho, mesmo que ele não faça uma operação, pelo que eu tô reparando, existe uma possibilidade do Paulinho não performar essa temporada como a gente espera, se ele não fizer a operação. Então, ou ele vai acabar não performando como a gente espera, ou ele vai fazer uma operação e aí que ele não vai jogar mesmo, porque ele vai ter que se recuperar de uma nova cirurgia. Então, assim, o Palmeiras vai ser obrigado a contratar 2 bons atacantes para suprir a saída do Estevão e para cobrir a posição do Paulinho, cobrir a ausência do Paulinho. Então, assim, é complicado. É o que eu falei no começo do vídeo. Quando você compra um jogador que ele vem lesionado, você corre esse risco, cara. A Leila não ficou falando tanto que o Palmeiras não era departamento médico, né? Quando ela foi criticar o Neymar. Não, porque o Palmeiras não é departamento médico. Aqui não é lugar para jogador ficar se recuperando. Tá vendo? Quando você fala demais, quando você fica falando muito, às vezes a lição vem da pior forma, falou muito, entendeu? Então aí, você vê, falou tanto que o Palmeiras não era departamento médico e gastou caríssimo num jogador que não tá jogando, que não tá trazendo o retorno que a gente espera. E olha, eu não tô criticando o Paulinho não é culpa do cara, nenhum jogador quer estar lesionado, nenhum jogador quer ficar fora. Você acha que o Paulinho quer ficar fora, que o Paulinho não quer jogar? A questão é como a diretoria do Palmeiras fez a contratação. Pô, eles não viram, ninguém analisou ali a fundo como era a lesão do cara, qual era a gravidade da lesão do cara. Eles não falaram pra gente que o problema não era grave, que o problema era simples. Ele já veio operado, né? Se eu não me engano, do Atlético Mineiro. Ele já veio operado e continua a recuperação no Palmeiras, não foi isso? Eles não falaram que não era um problema grave e tal? Não é verdade, não é o que está sendo demonstrado. Não é o que está sendo demonstrado. A gente já está na metade do ano, cara. O Palmeiras vai jogar o Mundial e o Paulinho não vai jogar direito, cara. Se o Paulinho ele não tá conseguindo jogar jogo de Libertadores contra esses times fraquíssimos da primeira fase, jogo de Brasileirão, você acha que o Paulinho vai lá enfrentar time europeu com um nível físico abaixo que ele ainda tá? Não vai, cara. Não vai. Então, assim, o que foi falado pra gente não é verdade, faltou transparência. O que foi falado pra gente não é a realidade. O jogador não estava bem, é por isso que ele não estava entrando. Ele não estava bem. Essa lesão aí não é tão simples como eles estão falando, entendeu? E existe uma grande possibilidade de ele não jogar esse ano mais. Eu espero, cara, de verdade, que ele consiga se recuperar, que não seja necessária uma nova cirurgia. Eu espero de verdade. Porque, cara, se realmente ele não jogar, vai ser uma grande decepção para essa temporada, a contratação dele e ele não jogar. Como eu tô dizendo, não é culpa do cara. Decepção pela situação, eu digo, entendeu? Eu espero que ele consiga se recuperar, mas é o que eu falei, não foi falado pra gente tudo corretamente. O que foi falado não é 100% do correto, e além disso, quando você compra um jogador lesionado, você corre esse risco.
entendeu? Você corre esse risco. Eu, particularmente, o Paulinho é um grande jogador, mas eu, particularmente, nessas condições e pelo valor que foi pago, eu não traria. Eu não traria porque você passa por esse tipo de situação, você corre esse risco. Você paga caríssimo, como o Palmeiras pagou, num jogador que veio lesionado e que não tá jogando. Isso traz prejuízo pro clube. E agora o Palmeiras vai ter que gastar mais ainda, contratar mais uns 2 jogadores para suprir o Estevão e o Paulinho agora que talvez não jogue. É complicado, gente. Bom, eu espero que ele consiga se recuperar. Vamos aí continuar acompanhando as notícias, entendeu? Mas assim, é uma notícia bem ruim, é bem decepcionante isso que tá acontecendo. A segunda contratação mais cara do time, talvez não vai jogar esse ano, beleza? Bom, eu peço de novo que vocês se inscrevam aqui no MJ Alviverde, ativa o sininho, deixa o seu like, beleza? E porque isso continua me ajudando a produzir conteúdo do Palmeiras e avante palestra.